Oi, hoje eu vou deixar para vocês um filme que está na Amazon Prime, é O Náufrago. Esse filme é de 2000. É um filme que muitas pessoas já viram, mas é um filme muito bom. Na plataforma da Netflix, agora nesse momento não está lá, mas ele vai voltar na Netflix. Esse filme é com Tom Hanks. Conta nesse filme a história de um engenheiro que trabalha naquela distribuição como se fosse Sedex. Eu não lembro o nome agora da companhia que ele trabalhava. Ele tem uma exigência muito grande com pontualidade. Ele viaja muito por causa disso. Ele está sempre nas filiais dando curso e ele é muito dinâmico na empresa. Ele é namorado de uma mulher que ele gosta muito, ela também. E ele precisa fazer uma viagem. Nessa passagem de Natal ou Ano Novo, não me lembro bem. E ele vai fazer essa viagem e ela compra presente para ele e ele também. Acontece que ele dá toalha, umas coisinhas bem podres para ela, só que ele estava querendo fazer uma surpresa para ela. Ele havia comprado um anel de noivado. Na hora que ele desce do carro, que ela estava levando ele para o aeroporto, ele faz de conta que vai embora, ele volta e entrega a caixinha de noivado para ela, do anel de noivado, e fala para ela que ele vai voltar o mais rápido possível. E ele vai dentro do avião. Quando ela deu o presente para ele, ela deu uma corrente com, sabe aquelas medalhas que abre e tem uma fotografia? Ali dentro tinha uma fotografia dela. E na viagem ele abre aquele estojo que tem a fotografia e fica olhando. E de repente o avião começa a ter pane. E eles falam para ele: senta, senta, porque nós vamos fazer um pouso forçado. E ele vê a foto que ele tinha deixado no banco, ali na poltrona onde ele estava. Ele pega aquela foto, segura no que dá para ele segurar e o avião cai dentro do mar. E mostra ele boiando e lutando porque ele consegue pegar aquelas boias salva-vida, aqueles barcos infláveis, e aquilo ele sofre muito. E ele chega numa determinada ilha. Chegando lá, ele começa a recolher na praia as coisas que caiu do avião. E dentro de tudo isso que ele tem, no início ele faz uma casinha para ele desse barco inflável. E ele percebe, ele fica assustado, ele grita, ele pede socorro e de repente começa a ouvir um barulho e nada mais era do que coco caindo. Mas ele não tinha nenhuma ferramenta para quebrar os cocos, para beber a água. E ele vai improvisando, joga os cocos numa rocha, ele bate o coco numa pedra que acaba quebrando e ele vê que aquela pedra que quebrou dá para ele usar como ferramenta. Enfim, ele vai se virando. O tempo vai passando, ele percebe que ele está completamente sozinho. Ele descobre uma gruta onde tem uma água potável que dá para ele ficar ali dentrinho, evita de chuva, que a chuva lá é muito forte. E nessa vida, nesses dias, ele recolhe tudo que ele achou do avião e ele abre. Lá tem fita cassete, aqueles de filmes antigos, tem uma bola daquela marca Wilson, tem um par de patins e ele usa aquele patim porque tem aquela lâmina para deslizar no gelo. Ele usa aquilo como ferramenta, vira uma ferramenta para ele.
Aquela bola que ele achou, um dia, de tanto ele pelejar para fazer o fogo, ele feriu a mão e ele pegou na bola e ele ficou uma espécie de uma cara. E ele fez o olho, boca e começou a conversar com aquela bola. Ele chamava a bola de Wilson porque realmente a marca da bola era Wilson. E essa bola tornou o melhor amigo dele. Quando inicia o filme, ele está gordo. E com o passar do tempo, que ele ficou nessa ilha por 4 anos, 3 a 4 anos, ele emagreceu muito e ele aprendeu a sobreviver ali na ilha da caça. Ele caçava, o que ele mais comeu foi peixe. Ele ficou um excelente pescador e ele nunca desistiu. Ele enfrentou, naquele lugar que ele caiu, naquela ilha, a, a maré não, as ondas eram muito fortes. Ele tentou atravessar as ondas com aquele barquinho inflável e não deu. Lá ele acabou a onda derrubando ele e ele se feriu nos corais. Enfim, a vida dele não foi fácil. Um dia ele estava assim, ele conversava muito com o Wilson e ele no meio daqueles um dia ele achou o corpo do piloto e nesse corpo ele achou uma lanterna e ele conseguiu um sapato. O sapato inclusive era menor que o pé dele, ele cortou ali na frente para poder fazer um sapato para ele. Enfim, os dias, meses foram passando e ele ali, sobrevivendo no que dava. Ele escreveu na praia help, quer dizer socorro, e nada apareceu. Ele fez as contas aonde ele poderia estar. Da onde ele estava, ele conseguia ver que lá no alto mar era uma rota de navio. E ele pensava, se ele conseguisse atravessar as ondas, ele poderia cair ali na rota dos navios e poderia ser achado. Um dia ele estava lá na caverna dele, ele escutou um barulho. É muito interessante você ver a mudança do personagem, aquele executivo, trabalhador, um cara muito urbano, se transformou num cara ágil, rápido, de instinto selvagem. Ele reagia aos mínimos detalhes com atitude, determinado. Ele aprendeu a sobreviver. Um dia ele estava lá na caverna dele, teve uma parte lá bem engraçadinha. Ele conversava com o Wilson, que era a bola, e ele perdeu a paciência na discussão com o Wilson, porque ele falava que o Wilson estava provocando ele. Ele jogou o Wilson pela uma fenda que tinha na rocha e ele percebeu que ele ficou completamente sozinho. Aí ele sai correndo, gritando: Wilson, Wilson! Ele acha o Wilson, ele traz o Wilson de volta. Ele até cortou a mão de novo assim, de propósito para tirar sangue e refazer o Wilson. Enfim, um dia ele estava lá na caverna dele, ele ouviu um barulho estranho e ele desce com aquele jeito já de defesa, aquele jeito diferente daquele cara que chegou. Ele desce e ele vê uma parte de metal e ele recolheu. Era uma coisa grande aquilo lá. Ele levou para a praia, botou na areia e ficou olhando para aquilo. E conversava com o Wilson, falava. E ele teve uma ideia, que aquela placa que ele havia achado se poderia servir como uma hélice. Como ele tinha aquela ferramenta feita dos patins, ele começou a cortar madeira, ele conseguiu tirar, sabe, a casquinha de uma árvore, ela se transforma e dá para tecer e fazer cordas. Então ele fez as contas, ele sabia quando o vento soprava ali, que soprava aqui, quando as marés eram mais altas, quando a maré poderia ser mais baixa. Os anos passaram
e ele sabia tudo o que acontecia na ilha. Então, o que que ele fez? Ele construiu uma jangada. E aquele pedaço de metal que ele havia achado, não é um metal, é uma coisa leve. Ele fez uma hélice e um tipo de cobertura para ele não pegar muito sol. Ele construiu dois remos, ele arrumou um lugar para colocar o Wilson e ele conseguiu mantimentos, comida, água em abundância, que são os cocos. E um dia ele percebeu que o vento estava soprando favorável, que dava para ele ir. E ele foi. Ele pegou o barco com o Wilson e com as provisões que ele havia arrumado e enfrentou as ondas. E ele sofreu, não é dizer que foi fácil, mas ele conseguiu passar aquelas ondas que quebrava ali perto da praia onde ele estava. Ele olhou para trás e aquela ilha que ele viveu por todo esse tempo estava ficando longe. E como ele se transformou numa espécie de um selvagem, ele nessa deriva que ele ficou, ele pescava, ele pegava peixe, ele fazia comida para ele, e o Wilson ali, ele conversava com o Wilson. Um dia veio uma tempestade muito grande e danificou o barco dele. E quando ele estava à deriva, apareceu uma baleia. Essa baleia acompanhava ele e jogava água nele. Quando ele estava se entregando, ela jogava água e ele reavivia de novo. Acontece que, nessa tempestade, o Wilson desamarrou e perdeu. Caiu no mar. E ele percebeu que o Wilson não estava ali no lugar dele. O Wilson que eu falo é a bola, né? Vocês estão sabendo que é a bola. E ele cai na água para pegar o Wilson. Acontece que aquela jangada, aquela embarcação que ele tinha feito, as ondas iam levando. Então ele voltou correndo, pegou a corda que ele tinha e amarrou na mão dele e tentou encontrar o Wilson e não dava. Ou ele pegava a embarcação ou ele salvava o Wilson. O que que aconteceu? O Wilson foi embora. Ele entrou no maior desespero do mundo, se sentiu muito só. E ele deitou e jogou os remos fora e se entregou. Falou: agora não tem mais nada para eu fazer. E ele estava ali e a baleia começou a jogar água nele. Como se diz: acorda, olha o que está acontecendo, acorda. E era um navio cargueiro estava passando. Aquela baleia salvou a vida dele. Ele foi recolhido, a notícia espalhou, a namorada que já havia casado com a outra pessoa, porque achou que ele tinha morrido, eles havia feito um funeral, enterrado um caixão com algumas lembranças dele. Enfim, aquele cara volta dos mortos. Ela fica completamente desesperada. Ela não sabe o que fazer. Dentro do coração dela, ela sempre falava que ele não havia morrido, mas tudo indicava que sim. As buscas não encontraram ele. Enfim, ele voltou para a mulher que ele amava, voltou para a vida dele, mas ela estava casada, ela tinha filho. Um dia ele vai, à noite, tinha uma tempestade, ele vai lá na casa dela. Eles ficam muito emocionados. Ela também e ele, e ela havia guardado o carro que era deles dois, deu o carro para ele e ele vai embora. Quando ele está indo embora, ela corre atrás dele e fala que amava ele, que ele era o amor da vida dela, mas não podia. Ele falava: não, você tem que voltar para sua família, você tem que voltar para o seu marido, para o seu filho. Enfim, lá na ilha, naquela época lá que ele ficou, ele guardou uma caixa que estava levando para ser entregue para uma determinada pessoa. Eu esqueci de dizer para você que quando começou o filme ele tinha uma dor de dente e ele conseguiu arrancar esse dente sozinho com uma pancada que ele chega desmaiou lá na caverna. Enfim,
Como não deu certo o namoro dele, ela estava casada, ele pegou aquela caixa que ele não desmontou e levou. Chegando lá não tinha ninguém, ele deixou a caixa lá nessa casa, é uma fazenda, e a hora que ele estava indo embora, ele encontra com a proprietária, é uma moça muito bonita, ela faz escultura, e eles conversam, e ela fala que parecia que ele estava perdido, e ele fala que sim, e ela disse, essa rodovia aqui vai para ali, papapá, explicou para ele como eram as coisas. E o filme termina assim, desse jeito aí. Ele lá parado, olhando. Você não sabe e não entende para onde ele vai, o que ele vai fazer. Eu, na minha cabeça, como eu queria que ele se desse bem, que ele tivesse alguém que gostasse dele, eu, na minha cabeça, eu voltei ele lá para casa daquela moça. Porque ele não guardou aquele Sedex de graça. Algum significado, alguma coisa tinha. Então, esse era o filme que eu queria deixar para vocês, O Náufrago. Eu vi na Amazon Prime, sempre tem na Netflix. No mais, muito obrigada, deixa seu like, se inscreva no canal, veja meus outros vídeos que estão aí, me dê uma força, compartilhe, deixa seus comentários e no mais, muito obrigada, tchau, tchau.